Bom dia, irmãos. Vou convidar você para abrir sua Bíblia em Marcos, deixar aberto aí. Nós vamos orar, antes da gente iniciar. Convidar o pastor Pacheco para poder orar, agradecer a Deus pelo dia do pastor também é hoje. Vai agradecer também, à noite a gente vai orar de novo com eles aqui à frente, mas orar agradecendo a Deus, né, pela palavra de Deus, né, e mais do que isso, né, pela palavra de Deus que é transmitida por esses homens que nos conduzem, né. O pastor Pacheco nos conduziu aí 30 anos, né, agora passou aí o cajado do pastor Toninho. Lembrar de agradecer a Deus pela palavra dele e pelo sustento que nós aqui na igreja tivemos com a palavra do Senhor, né. Não só pela vida do pastor, mas como outros que porventura dividem esse privilégio, né, essa responsabilidade. Devemos ser gratos ao Senhor por isso, né? E pela vida tanto do pastor Pacheco quanto do pastor Toninho. Vou pedir para ele mesmo orar. Obrigado, nosso Deus e Pai, Senhor eterno, Senhor maravilhoso, Senhor que estendeu as tuas mãos, o teu olhar para cada um de nós, o Senhor que ofereceu o próprio Filho no nosso lugar e se fez conhecido de cada um de nós, nos permitindo conhecê-lo também. É um grande privilégio que muitas vezes nós nem entendemos ou não avaliamos de verdade o que é conhecer o Deus eterno, verdadeiro, quando a maior parte da população do mundo fala Deus, 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 e não conhece o Deus eterno como o Senhor nos privilegiou de conhecer. Obrigado pela tua palavra santa, como foi já exortado aqui o valor dela, como ela é verdade, como ela vem e nos toca e nos toma, e o teu Santo Espírito age com a tua palavra e nos faz confiar e perceber que ela é verdade mesmo, e a gente pode viver por ela, e depois o Senhor vai provando isso em nossas vidas, vendo o resultado que a tua palavra, que as afirmações da tua palavra, os princípios da tua palavra fazem na nossa vida e no seio, no meio da tua igreja. Eu quero adorar o Senhor por tudo isso, quero adorar que o Senhor me privilegiou de estar no teu ministério, nesse tempo, nesse período, e eu quero adorar o Senhor porque foi o Senhor que conduziu. Obrigado porque o Senhor permitiu isso. Eu quero pedir a tua bênção e agradecer também pela vida do pastor Darinho, que chegou aqui, e que ele tenha toda a liberdade de pregar a tua palavra com toda a disposição, com solto, livre, e buscando sempre as afirmações mais do que verdadeiras da tua palavra, as afirmações eternas da tua palavra. O nosso assunto nesse período é vida eterna, é eternidade. Então que o Senhor possa abençoá-lo muito, que ele possa ser reconhecido e honrado pelo povo que o Senhor tem colocado, está e tem colocado nessa igreja, e que ele possa honrar também esse povo, trazendo o melhor da tua palavra, como um alimento forte, firme, carne verdadeira, como diz a tua palavra, que possa fortalecer-nos. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Muito bem, irmãos. Na oração do pastor, o pastor citou, né, a liberdade de falar da palavra, de ensinar a palavra. E aí o pastor Toninho, nesses meses, ele destrinchou aí os meses em alguns temas, né? Eu acho que até ele precisava já fazer o do próximo mês, que acho que não tem de julho, eu acho que foi até junho, né? Eu não lembro direito na foto lá. E são temas que nós olhamos, quando eu olhei, são temas simples, né? E necessários para o momento da igreja. A nossa igreja vive um momento de reafirmações, né, de recolocações, de retomada de forças. Esses temas simples são eficazes para isso, né? Muitas pessoas novas chegando, né, de outras igrejas, novos convertidos, e a gente vira e mexe como igreja em si, não só nesse momento, mas em outros momentos que nós já passamos, tivemos que voltar a falar de coisas que são simples, que são bases, né, para uma reafirmação daquilo que nós acreditamos, né, pela misericórdia de Deus, pela graça dele, como presente dele, nós temos na nossa igreja pessoas que têm alta capacidade de retórica, né, de falar, de estudo, né, e com relação à palavra de Deus, o pastor Pacheco, eu lembro que ele sempre agradeceu isso nas vezes que ele teve oportunidade, dos talentos que nós temos aqui, né, e não só com relação à palavra de Deus, ou a pregação, ou o jeito de falar, mas em outras áreas da nossa igreja nós somos aí repletos de talentos. Alguns até estão aí, não estão atuando, né?
mas nós sabemos que tem talento para isso, tem possibilidade para isso. Nós temos que ser gratos a Deus, né? A inteligência maior não é a gente trazer aqui uma alta teologia que nós só aprendemos em altos cursos de seminários, mas talvez a inteligência maior, a sabedoria maior é a gente tratar um assunto simples, de maneira coerente, que os irmãos possam sair abençoados, né? Eu fui fazer um curso uma certa vez com um doutor na área da educação, né? E só que esqueceram de falar que ele não era professor, né? Ele era doutor na área da educação, mas não era professor. Ele sabia muito, tinha muito conhecimento, mas na hora de passar para nós o conhecimento, acho que nunca tinha dado uma aula na vida, assim, para alunos, né? Para um jeito que você consiga atingir alunos. E o currículo dele foi totalmente desnecessário naquela ocasião, porque nós não conseguiu atingir o público, né? Não conseguiu passar a informação que ele queria, não conseguiu ensinar o que ele queria naquele momento, mesmo tendo PhD fora do Brasil, mesmo tendo não sei o que fora do Brasil, não conseguiu. Então talvez faltou para ele ali a sabedoria de passar o que ele sabia do conhecimento dele, que pudesse atingir as outras pessoas. Nossa oração aqui como igreja, como sujeitos que vêm à frente da igreja, é que Deus possa nos cobrir de graça, para que aquilo que a gente fale não esteja só no nosso raciocínio, mas de alguma forma os irmãos consigam extrair algo, né? E é um desafio muito maior, irmãos, do que você estudar coisas super difíceis da palavra de Deus. É você transmitir aquilo que Deus falou contigo. O seu raciocínio ele vai para vários lugares, né? Eu estava na casa do Felipe ontem, e aí eu falei, Felipe, cara, eu estava lá, estava conversando com o Albert, alguma coisa sobre estudar, né, sobre esses períodos, aí ele falou, eu tenho grande dificuldade de falar, não gosto de falar em público, né, some, embola os raciocínios, e outros têm, ao contrário, né, raciocina tanto, pensa tanto, que na hora de falar, quer falar também muita coisa de uma vez e acaba atrapalhando o entendimento dos irmãos, né. Eu sofro desse problema, né, eu comecei a fazer os slides lá, pensando, raciocinando, vinha isso na mente, vinha colocando na mente outras coisas, aí eu parei e falei, poxa, eu só tenho 1 hora para falar, né. Estou fazendo um monte de coisa aqui, mas só tem 1 hora para falar. E eu queria que os irmãos fossem abençoados aí da forma simples, como a gente estuda, com toda a nossa limitação, né? Somos limitados, totalmente limitados, eu sou, mas que os irmãos tenham misericórdia aí e olhem com amor, né, as nossas limitações com relação a isso. O tema desse mês, irmãos, é Semeando a Vida. O Almir, ele veio e ele definiu, né, o que é vida. Ele, se não prestar atenção, ele colocou o foco, ou tirou o foco do resultado de vida, ou de adquirir vida, das coisas que você pode ganhar, e colocou totalmente o foco na vida no Senhor Jesus Cristo. Isso que ele fez semana passada, de uma forma mais resumida, foi isso que ele falou. De tirar o foco de você achar que a sua vida, o sentido da sua vida, o objetivo da sua vida está naquilo que você possui, ou naquilo que você pode fazer, ou na segurança que seus bens ou suas posses pode ter. Ele falou bastante do amor ao dinheiro, né? Tirou esse foco do sentido da vida e colocou o foco como o sentido de vida que é realmente nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele falou isso semana passada. Então, meus irmãos, os textos, mania, tá vendo? O Felipe colocou aqui para mim os slides, é só apertar aqui, ó, passa junto aqui, juntinho, e a gente tem mania de ficar olhando para trás, né? Mania. Muito bem, vou me esforçar para olhar aqui para frente. Então vamos lá, irmãos. Foi agora? Agora foi. Muito bem. Então, meu tema é a vida e a morte. Interessante quando a gente fala de vida e morte na palavra de Deus, ela não tem um sentido, só um sentido de vida ou morte física. Os irmãos aí compreendem isso, sabem disso. Quando nós falamos vida, na Bíblia tem a morte, a questão da vida, né, do nascimento, de tudo isso. Tem a questão da morte física também, né, a gente vê isso em várias passagens, né, sobre morte, falando sobre morte física. Mas também tem um outro sentido das duas palavras, que é o quê? Vida eterna. Sim. Mas o que mais? Salvação e perdição. Sim. Mas o que mais? O que você pensa em salvação e perdição? Mas um pouco mais que isso. Quando a gente fala de vida ou morte com relação a Deus, a palavra de Deus, com relação a Jesus Cristo.
Sim. Eu sempre venho com esse negócio, está na minha cabeça, eu quero que os irmãos acertem. Né? Céu e inferno. É uma escolha, uma decisão que ou você vai para um lado ou vai para o outro. Tem relação a caminho. Em relação a outra aqui, né? Escutei isso aí. Não vou repetir. Eu escutei, tenho ouvido aqui funcionando, bom aqui, Veiga. Eu escuto. Tem uma coisa que a gente escuta, né? Aquilo que a gente interessa pra gente, né? A gente não escuta nada, chamou o nome da gente, a gente escuta, né? Falou alguma coisa que interessa, a gente escuta também ali. Mas tem com relação ao caminho, ao que você decide fazer, o que você decide trilhar. Na palavra de Deus fala que tem caminhos de morte e caminhos de vida. Tem relação à salvação, tem relação à comunhão com o Senhor, tem relação à falta de comunhão com o Senhor. Essas palavras vêm com relação a isso. O texto que o pastor Toninho escolheu para a gente estudar, Marcos capítulo 8, versículo 34 até o 37. Marcos 8, do 34 ao 37. Pedir para que o irmão possa ler para a gente esses versos. Marcos capítulo 8, do verso 34 até o 37. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Tudo bem. A gente podia ler o 38 para fechar, né? Para ficar o assunto completo, né? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso aí o assunto fica fechadinho aí. O versículo 38 é bem forte, né? Ele é bem interessante da gente entender. Mas muito bem, irmãos. O verso 36 nos traz uma ideia de que todos nós estamos envolvidos com a proposta de ganhar o mundo, a vida, e coloquei entre parênteses, né? O verso 36 diz o seguinte, que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? Uma indagação, uma pergunta. Mas nós, no modo geral, estamos envolvidos com ganhar a vida, ganhar o mundo, né? E muitas vezes a gente pensa nisso também com relação dentro da igreja, de uma forma que você trabalha dentro da igreja, de uma forma que você trabalha de algum jeito para ter algum tipo de sucesso. Vamos dizer, ninguém entra num trabalho, ninguém entra numa empreitada para ser derrotado. De uma forma ou de outra, nós estamos envolvidos nessa questão de ganhar o mundo, ou ganhar essa vida que eu coloquei entre parênteses aí, no nosso trabalho. Né? Você vai trabalhar lá para ser, pelo menos, de sucesso. Né? Ou pelo menos é muito pouco você entrar no trabalho para ser só pelo menos eu acho muito pouco. Né? Na minha situação, né, tem bastante disso. Eu sou professor concursado do estado, do município. Não vou perder meu emprego até me aposentar. Então é muito comum na minha área a gente ver professores, né, e por isso, e talvez que a educação no Brasil esteja nessa situação, culpa também dos profissionais que estão trabalhando lá, de um certo comodismo. Ele dando uma boa aula ou não, ele vai ser pago do mesmo jeito. Mas você, falando de você, falando do seu eu agora, né? Vamos ser um pouco aqui, egocentrismo aqui, um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas não gera pecado. Se você está no seu trabalho numa situação dessa, como você ficaria se você não tivesse sucesso no seu trabalho? Ah, não, eu chego lá, sento lá, as criançadas ficam lá, faz um desenho livre aí, não dou aula. Você ficaria satisfeito com você mesmo?
Eu imagino que não, né? Todo final de ano tem uma avaliação do município, em que a diretora pega os seus dados e faz a avaliação e te dá uma nota. Eu ficaria muito chateado se minha nota fosse baixa, né? E essa nota vai para a Secretaria de Educação. A partir dessa nota eu ganho prêmio, ganho bônus, tudo a partir do meu desempenho. Se eu entro nesse trabalho só para ter o meu sustento no final do mês, sem uma perspectiva de sucesso, eu acho que não estou fazendo bem feito. Então, nesse sentido, a gente busca, sim, ganhar o mundo, né? Ganhar a vida com relação a isso. Isso é errado? Pode falar que não, porque não é. Não, não é. Não é errado. Quando nós pensamos também nos nossos estudos, né? Eu passei por isso, eu me formei muito tempo atrás já, né? Me formei em 2007, 2008, da faculdade, né? Eu não saía da minha casa, né? Minha casa não, eu trabalhava na empresa na época, descia às vezes sem tomar banho, sem comer, sem nada, pegar a van para ir para Sorocaba, para chegar de volta aqui 1h30 da manhã e acordar às 6, para não ser bem sucedido nos meus estudos. Se você faz isso, é loucura. Não é? Então, de uma certa forma, quando você se dispõe a estudar, você imagina que você também vai ser melhor naquilo. Aquele mundo que você busca, né, aquele sucesso que você busca, aquela vida de estudo que você busca, vai ser bem sucedida. Se você não se esforça para isso, você está fazendo uma loucura, perdendo seu tempo. Mas também quando a gente fala de visibilidade, quando nós alcançamos um status no trabalho, quando nós alcançamos um status no estudo, isso gera visibilidade. E às vezes as pessoas buscam isso no seu trabalho, nos seus estudos, que elas sejam visíveis. Quando alguém for procurar alguém para dar uma palestra de educação, meu nome vai estar lá, né? Eu sou reconhecido, visibilidade, né? Uma outra situação também que nós buscamos ganhar o mundo, ganhar a vida, é na criação dos nossos filhos. Ninguém, irmãos, cria filho para ser derrotado. Ninguém cria um filho para ser derrotado. Eu vejo o orgulho da Cris e do Dudu quando coloca lá os vídeos do Lucas fazendo aqueles desenhos. Poxa vida, é impressionante. Ninguém cria filho para ser derrotado. Então, de uma certa forma, você também busca ganhar o mundo assim. E também, por mais estranho que pareça, no trabalho da igreja. Trabalho da igreja. Você busca visibilidade, você busca sucesso, você busca ali um aperfeiçoamento, né? Busca ganhar a vida, ganhar o mundo, cativar o público que você está trabalhando, fazer com que aquele trabalho que você está fazendo seja bem visto, né? Então, de uma certa forma, todos nós estamos envolvidos nessa proposta de ganhar o mundo. Todos nós. E isso, de uma certa forma, irmãos, não é errado se aí entra no nosso assunto, né? Tudo bem, nós temos aí a vida ou morte. E porém, todas aquelas coisas que nós vimos, ganhar a vida exige uma descentralização do eu nessas coisas. Todas aquelas coisas que nós vimos no slide passado, tem que ser descentralizado o seu próprio eu. Tudo aquilo que você está fazendo ali, podia ter posto mais coisas. O foco principal tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim você ganha a vida. O Almir falou bastante disso semana passada, né? Então, para você ganhar a vida, exige uma descentralização do eu nessas coisas. O seu ego, né, o seu orgulho, tudo aquilo que você busca com suas próprias forças, tem que deixar de ser o centro, a palavra eu mesmo. Senão você não alcança a vida. Você não alcança a vida. Versículo 34, vamos ler juntos ali? Vamos lá? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, lhes disse: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só que interessante aqui. Jesus Cristo, quando ele ia ensinar algo
por várias vezes ele separou grupos. Várias vezes ele ensinou para os discípulos separadamente. Várias vezes ele ensinou para a multidão separadamente. Várias vezes agora ele chama todos juntos aqui. Mas a gente imagina que os discípulos tinham uma vida com Cristo. Não tinham? Tinham uma vida com Cristo. Encontraram vida no Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele chama junto com a multidão os seus discípulos também. Ou seja, essa questão de ganhar a vida, como nós vemos aqui, também compete aos crentes, mesmo eles já tendo vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a palavra que o Felipe usou lá do caminho tem relação à vida. Né? Aqui, Jesus Cristo ele chamou tanto a multidão, quanto os discípulos que já sabiam dele para que ele pudesse ensinar. Ou seja, será que ele chamou os discípulos só para fazer número? Jesus Cristo não precisava só fazer número, né? Ele chamou então os discípulos ali porque, além da multidão, que deveria ser ensinada sobre esse ganho da vida, os discípulos também deveriam. E agora trazendo para nós aqui, nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, salvos por Ele, temos vida com Ele. Nós precisamos entender como ganhar vida, como ter vida junto dEle? Sim. Porque por várias vezes, irmãos, nós andamos como se nós não tivéssemos vidas em Cristo. Várias vezes, pode ser um problema só meu, mas acredito que não, a gente anda conforme o mundo nos empurra para ganhar essa suposta vida que o mundo oferece. A gente é engolido pelo sistema, a gente é envolvido por aquilo que a gente recebe de volta, e isso não é a vida que Cristo oferece aqui. A gente coloca a pessoa, né, o eu, à frente de tudo. Como crentes a gente faz isso? A gente busca os nossos próprios interesses, ao contrário que 1 Coríntios fala, que é o amor, né, que o amor não busca o seu próprio interesse. Nós fazemos isso. Fazemos isso. Quer ver se eu for duro, irmão, me perdoa? Quando você escolhe, num dia como esse, ficar em casa dormindo, você está procurando vida? Você está procurando morte. Quando você escolhe no seu cotidiano, retirar da sua rotina o estudo da palavra de Deus, porque você chega cansado na sua casa, ou porque você precisa trabalhar um pouco mais para ganhar mais um pouco de dinheiro, você está procurando vida? Ah, não, mas eu estou trabalhando aqui, né? Estou juntando recursos para sustentar minha família, para o pessoal ficar bem, ótimo. Jesus Cristo fala que você não está procurando vida assim, não. Se você faz isso, retira do seu cotidiano isso aqui, para trabalhar meia hora a mais, você está procurando vida? Mas você sabe que tem que fazer, não sabe? Se você já planejou faltar no próximo culto, que é daqui a algumas horas, está procurando vida, irmãos? Não. Se você está procurando no seu irmão algo para acusá-lo e fazer com que ele passe vergonha e seja humilhado diante da igreja, você está procurando vida? E por que a gente faz isso? E por que a gente faz isso? Né? Então a gente precisa entender o que é vida no nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo eu, com 25 anos de igreja, caio nisso. Então, quando Jesus Cristo chamou os discípulos, é porque eles também deveriam aprender. Como nós também devemos aprender. Todas as suas... Eu falei um tempo atrás sobre escolhas, né? Eu falei sobre escolha de vida ou morte, tem uns bons meses isso, acho que foi assim que o pastor Toninho chegou, né? Uns bons meses. Você como crente, você tem a escolha de andar por caminhos de vida e caminhos de morte. Toda vez que você coloca uma escolha sua, do seu eu, da sua condição física, da sua condição financeira, da sua condição social, acima do Senhor Jesus Cristo, você não está procurando vida. Você está indo para a morte, mesmo sendo salvo no Senhor Jesus Cristo. Não está trilhando um caminho de vida. Eu não sei qual que é o pior, né? Se você me permite, você deu vários
quarta-feira e você não ora depois por nada, que era muito fácil, pode orar dirigindo, pode deitado, pode orar comendo, pode qualquer horário. O pastor Gilberto falou ontem, Não né? precisa nem separar o tempo para vir legal. Puxa, eu tenho coisa para fazer, sei lá. Mas orar. Isso, o pastor Gilberto falou ontem no Cafome que ele junto com a igreja dele colocou o objetivo de orar todo dia às 21 horas. E aí ele falou que ele só lembra, irmãos, isso é uma falha nossa, né? Ele colocou como para a gente ficar alerta também. Ele só lembra de fazer isso porque ele coloca o celular dele para despertar, ele falou para berrar, né? Para gritar. E ele falou que gritou o celular, ele pode estar dirigindo que ele ora. Aí ele brincou, né? Eu fecho o olho e deixo o carro ir sozinho assim, né? Ele falou, não, ele com o olho aberto, ele se conecta com o Senhor e ora. Você tem orado, irmãos? Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder. Quantos de vocês oraram por mim na última semana? Não precisa responder. Amém, irmão, obrigado, preciso. Quantos lembraram de orar pelo pastor Pacheco na semana? Ah, tá bom, a igreja tem 50 membros, não vou lembrar de todo mundo. Ótimo! Quantos de vocês lembraram de orar por um membro da igreja essa semana? Eu arrisco a dizer que alguns aqui que estão sentados não fez isso. Se você não está fazendo isso, você está procurando um caminho de morte. Vamos ler de novo o verso? E chamando a si a multidão, com seus discípulos lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se você não está fazendo isso, irmãos, você está trilhando caminhos de morte. A vida está em Cristo, não é? E essa vida, para ser experimentada plenamente, tem exigências. Primeira delas ali é negar-se a si mesmo. É o que o texto diz ali. Segunda, tomar a sua cruz. E terceira, segui-lo. Aí a gente vai entender um pouco aqui essas afirmações aqui. Primeiro, negar-se a si mesmo. Complicado. Complicado, né? E quando eu chego na minha casa, a gente teve uma conversa ontem com a Jéssica com relação com respeito a isso. O que eu quero fazer? Eu trabalho num ambiente, quem trabalha na escola aqui, estou vendo a Suzy que trabalha na escola, a Cris, né, as meninas que trabalham na escola, né, ainda são privilegiadas que trabalham na escola cristã e, de uma certa forma, a disciplina ainda é controlada, né? Mas eu duvido que vocês não cheguem na casa de vocês com a cabeça deste tamanho. Duvido. Às vezes eu chego, principalmente de quarta-feira, que eu dou aula para os menores, né, desde de manhã até 5 da tarde, os menores toda hora tem que estar pegando, tem que estar falando, tem que toda hora. Eu chego na minha casa, quero entrar no meu quarto, fechar a porta e desligar a mente. Né? Mas é o que eu quero fazer. A Jéssica quer que eu faça outras coisas para ajudar ela. O que eu preciso fazer então aqui? Negar aquilo que eu quero. Negar aquilo que eu quero. Quando nós falamos de vida, irmãos, nós temos que pensar que para termos vida é necessário fazer morrer em nós tudo que é incompatível com Cristo. Quer ter vida? Dentro de você, os seus desejos, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, os seus sentimentos, tudo é incompatível com Cristo? Tem que fazer morrer. E aí a palavra morrer eu coloquei aqui de propósito, porque para você alcançar a vida, você tem que fazer morrer alguma coisa. Para você alcançar a vida, você tem que fazer morrer alguma coisa. E nesse sentido, é tudo aquilo que não interessa a Cristo. Se está dentro de você, você precisa fazer morrer. Por isso que eu perguntei lá atrás, se você já planejou não vir no culto, está andando em caminho de vida? Não, não está. Você precisa fazer morrer isso. Eu falei da oração, falei da palavra de Deus, mas uma coisa que talvez é mais pesada. Quanto tempo faz que você não fala de vida para alguém? Quanto tempo faz que você não faz isso? Que você não fala de vida. E quando a gente fala de vida, a gente está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre salvação. Quanto tempo faz que você não fala para alguém sobre vida? Falha, nossa, irmão, se a gente não faz isso, a gente está andando em caminhos de morte.
Talvez alguns de nós nunca falou de vida para alguém. Talvez você está escutando aí agora, tanto pela internet quanto aqui presencialmente, e você nunca falou da vida em nosso Senhor Jesus Cristo para alguém. Então, necessitamos voltar às bases do Evangelho. Necessitamos voltar às bases. Então, quer ter vida? Negue-se a si mesmo. Como você faz isso? Faça morrer em você tudo que é incompatível com Cristo. Tudo. Isso é negar. Porque dentro de mim, com certeza tem coisas que eu quero, que eu desejo, que Cristo, na hora que olha, fala, né? Olha só isso aí. Isso tem que ser abolido, né? No texto de Mateus, que é o texto irmão ali, né? Mateus 16, ele troca ali a palavra negar pela palavra renúncia. Vamos abrir lá, quem abrir primeiro que eu pode ler. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso. Ele troca a palavra negar, e aí a gente coloca renúncia, fica mais fácil a gente entender. Você renunciar aquilo que você tem, você só renuncia aquilo que você tem, para alcançar a vida em Jesus Cristo. Uma renúncia total. Né? Você tem o direito, por exemplo, de ser o presidente do Brasil. Você fala, não, eu sou o presidente, mas eu renuncio a isso aqui. É renúncia. Você tem o direito, entre aspas, de satisfazer os seus próprios desejos, né? É uma aspas bem grande aqui assim, né? Você vai dar conta para Deus depois. Você abre mão disso. Você abre mão daquilo que é conforto para você. Você abre mão daquilo que às vezes você gosta de fazer para alcançar a vida em Jesus Cristo. Isso é você se negar. Isso é você se negar. Devemos deixar de viver a nossa própria vida e entender que Cristo é quem vive em nós. Gálatas 2:20, vamos abrir lá. Diz assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Né? Você agora não vive por você mesmo. Quem vive em você é o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você faz o quê? Que você reconhece que precisa dele, ele vem e limpa o seu coração, faz do seu coração a habitação do Espírito Santo, e você não vive mais você mesmo. É Cristo quem vive em você agora. A gente podia ser radical e falar que você não tem direito a vida nenhuma mais. Porque a sua vida é de Cristo. Está com Ele. Ele quem vive, não você. Não você. Então, nós não temos o direito de colocar nessa vida que é de Cristo coisas que são incompatíveis a Ele. Eu não tenho direito de chegar lá no pastor Pacheco, por exemplo, e falar, pastor, larga esse negócio de contabilidade aí, vamos fazer educação física, eu e você. Mas que direito que eu tenho de fazer isso? É incompatível com Ele. Chego ali para Dona Edila, a partir de hoje, nós vamos correr 12 quilômetros todo dia, eu e a senhora. 12, e no pique, tá, Dona Edila? Eu não tenho esse direito, é incompatível a ela. Eliezer, óculos jamais, tá? Óculos jamais. É incompatível a ele não vai conseguir enxergar. A vida de Cristo está em nós, então nós não devemos colocar nessa vida coisas que são incompatíveis com Cristo. Isso é se negar. Isso é se negar. Pensando que Cristo é quem vive. Mas também ali, irmãos, fala de tomar a cruz. Jesus Cristo, ele foi na cruz em nosso lugar. Não foi isso que ele fez? Ele morreu para garantir vida a alguém ou alguma coisa tem que morrer.
nesse sentido, né? Jesus Cristo, ele se fez isso por nós. Mas fala de tomar a cruz. A gente tem que entender o seguinte: o velho homem deve ser crucificado dia após dia no nosso cotidiano. Gálatas 5:20. 24. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Aquilo que você deseja, aquilo que você quer, os seus desejos, tem que ser posto na cruz. O seu velho homem, aquilo que te leva a pecar, aquilo que te leva a sair dos caminhos da vida, ele tem que ser crucificado todo dia. Ele tem que ser vencido todo dia. Porque todo dia nós somos assediados pelo pecado. Todo dia. E o pecado gera o quê? Morte. E nós queremos o quê? Vida. Então, se a gente não matar aquele que nos mata, não vamos alcançar a vida. Não vamos alcançar a vida. E aí, irmão, esse velho homem, ele deve ser, para que ele seja realmente posto no lugar dele, né? Ele deve ser rejeitado por nós. O seu velho homem, essa natureza do pecado, o seu desejo, aquilo que te leva à morte, tem que ser rejeitado por nós. Ele tem que ser também desprezado por nós. Não tem que ter valor para a gente aquilo. E ele também tem que ser ignorado pela gente. Sabe quando a sua natureza fica te cutucando para pecar? Você tem que, através disso, ignorar aquilo. Sair daquele laço. Se a gente rejeita o velho homem, se a gente despreza as ações dele, se a gente ignora, ele está morto. E aí sim a gente toma a nossa cruz, colocando o nosso velho homem na cruz, né? Crucificando ele diariamente, toda vez que necessário. Negando o resto. Porque Pedro fez isso com Jesus. Exatamente. Ele negou. Não conheço ele, não sei quem é. É a mesma palavra. Exatamente o inverso ali. Bem, se não o tratamos assim, estamos brincando em caminhos de morte. Está dando a mão para a sua velha natureza, está dando a mão para o homem carnal que vive dentro de você, dando a mão para o pecado, né? Experimentando as coisinhas que você acha que a vida te dá o privilégio, está brincando em caminho de morte. É brincar no trilho do trem. Está brincando em caminho de morte. É interessante que a gente tem que fazer isso e pedir a ajuda de Deus para fazer isso. Exatamente. Porque sozinho a gente não vai conseguir. Quando eu me converti, eu era adolescente ainda, e sabe que na adolescência você sabe de tudo, né? Sabe tudo. Então, eu discutia demais com meu pai. Demais mesmo. Porque ele queria que eu fizesse uma coisa, eu falava que aquilo estava errado, e eu não queria obedecer, queria achar que estava certo em todos os sentidos. E eu lembro que quando a gente discutia, eu no meu quarto, obviamente, eu perdia sempre, porque é pai, né? Então eu chegava no meu quarto e ficava furioso. E aí seu caminho somente começa a imaginar um monte de coisa. Você começa realmente a querer revidar, a querer brigar, continuar discutindo, etc. Sentimento faccioso, né, também, eu achei. Exato. Então, e uma coisa interessante é que quando eu me converti, a gente tem aquela coisa de buscar a Deus, né? E eu ficava ouvindo, às vezes, Satanás falando pra mim fazer coisas erradas. Sabe? Sabe aquela coisa com comichão? Tava no ouvido ali falando, ó, faz isso. E eu lembro que uma coisa que me ajudou muito foi eu não querer ouvir mais essa voz. Então, eu tive que buscar a Deus, porque sozinho eu não ia conseguir. Eu chegava no quarto, começava a ouvir aquilo, eu pegava, abria e ia ler. Porque se eu não fizesse aquilo ali, eu ia começar a inventar um monte de coisa e talvez eu fizesse uma coisa errada. Pior ainda do que eu já tinha feito, né? Então, se a gente não buscar a voz de Deus, Satanás vai usar. Satanás vai ficar falando aquilo que a gente já tem a tendência a fazer. A tendência a fazer aquilo. Então, na verdade, Satanás se aproveita do sentimento que está no seu próprio coração. Exato. Ele se aproveita disso, né? E aí o texto lá de Marcos fala, quer vir comigo? Quer me seguir? Então, crucifica o seu velho homem. É essa busca constante ao Senhor. Muito bem. Segui-lo. Se quisermos, e eu coloquei grifado, se quisermos viver vivendo, porque é possivelmente viver morrendo.
como crentes, né? A gente é crente, mas vive, né? Você quer viver vivendo mesmo? Devemos andar com Cristo, pois o caminho dos homens leva à perdição da alma. Provérbios 14, 12, quem achar pode ler. Provérbios 14, 12. Está só existindo. Exatamente. Provérbios 14, 12, quem achar pode ler. A caminho que o homem parece direito, mas ao cabo está em caminho de morte. Às vezes você está vivendo a sua vida, irmãos, querendo garantir tudo que o mundo pode te oferecer. E você é um crente. Você quer garantir tudo que o mundo pode oferecer. Você quer trabalhar no horário indevido, você quer promover coisas que não são competências do crente fazer, você quer agir de formas que são reprovadas pelo Senhor, na tentativa de ganhar uma vida. Não, mas eu estou trabalhando. Não, mas eu estou fazendo isso. Não, mas eu estou aqui, eu estou prosperando. Tá bom, o que o texto fala ali? Pode parecer direito para você, mas vai te levar para a morte. Vai te levar para a morte. E a principal morte, né, a morte mais cruel, né, a morte mais dolorosa, mais violenta, é a quebra de comunhão com o Senhor. É espiritual. E você, como crente, pode experimentar isso. Eu, como crente, posso experimentar isso. Quantos irmãos nós vemos que só está vivo? Você não vê frutos nele. Você não vê progresso nele. E aí, quando eu digo progresso, irmãos, eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, quando nós andamos nos caminhos de vida dele, tudo mais ele acrescenta para a gente. A gente vê o irmão se matando de trabalhar, né, até altas horas, e não vê o resultado do trabalho. É você ver o irmão fiel ao Senhor, que busca os caminhos dele, que vive vivendo. Você vê ele com um pouco que ele ganha fazendo coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Diga, Dudu. Eu lembro uma época aqui que vários trabalhavam no domingo, né? Eu lembro lá aí no culto também, o pastor falando, se você está ruim nesse horário, ora para Deus dar outro emprego. E foi acontecendo vários aqui. Inclusive eu. Isso. Vários aqui trocaram de serviço, um emprego bom, então a maioria pôde compartilhar. E às vezes a gente não quer, né? A gente não quer pedir para Deus dar um outro serviço, porque a gente está conformado. Irmãos, eu já era chefe nesse ramo, em cima de mim só tinha diretoria. Dudu também. Mas, irmãos, quando a gente aceitou aquele emprego, eu acho que foi permissão de Deus, porque nós precisávamos aceitar. Né? Só que chegou uma hora que a gente se acomodou, principalmente quando eu virei chefe. O salário lá em cima. Eu passo aqui, o dono da firma me chega aqui, rapaz, tudo bem, o Edenilson, me chama de Edenilson, né? Não era de Nil. Eu falo, ô senhor Edenilson, tudo bem? O dono da empresa, chegavam os fornecedores, né? Ficavam todos me bajulando. Olha, vem aqui, vou mostrar aqui o meu produto, né? A gente fica, né? Mas era caminho de morte, irmão. Né? Eu lembro quando o pastor pregou sobre isso, eu comecei a orar. Ele falou claramente, eu acho que ele falou num domingo, e depois ele gastou mais umas 2 quartas-feiras ainda falando sobre decisão, sobre o que é do Senhor, Isso faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu comecei a orar a partir daquela pregação, porque eu estava totalmente conformado já. Irmãos, demorou 2 meses. 2 meses Deus mudou minha vida. 2 meses. Aí eu fiz igual o pastor Gilberto falou. Toda madrugada, quando eu estava trabalhando, depois que eu organizava o setor, deixava o setor rodando, eu ia para o banheiro e orava lá pelo menos 10 minutos. Toda madrugada eu fazia isso. 2 meses. 2 meses. Não tem dúvida com o Senhor, irmãos. Se Ele for para você fazer e você faz, é batata que vai acontecer. Obedeceu, está lá. Sobre o trabalho, é uma coisa... A gente não precisa nem falar muito sobre o trabalho, né? Porque basta ver o tempo que a gente dedica ao trabalho e o que a gente dedica ao Senhor. E aí, um pouco a gente dedica ao Senhor, de vez em quando a gente trabalha. Trabalhar é lícito? Sim, mas tem gente que dedica... É igual você falou, às vezes a pessoa tem 7 dias na semana para trabalhar e o domingo é 1 dia na semana e a pessoa vai trabalhar e não dedica ao Senhor. Então... Muito bem.
Romanos 3, do 9 até o 18, diz como que é o caminho daqueles que estão debaixo do pecado. Vamos ler lá, parece ser bastante verso, mas o trecho é pequeno. Romanos 3, do 9 aos 18. E aí ele coloca como que é o caminho, como que é a vida daqueles que andam debaixo do pecado, achando que estão buscando vida, né? Romanos 3, do 9 ao 18. Eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler os outros aí rapidamente, para a gente poder correr com o tempo aqui, tá bom? Pois que nós somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspero, debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é o caminho. Vocês estão debaixo do pecado. Que daquela linha de pensamento a pessoa está enxergando um pouco perto, né? Não está enxergando a eternidade. Aqui ele fala que as pessoas no 18 não há temor de Deus nos seus olhos, não estão olhando. Estão olhando perto demais. E ele não está olhando uma coisa errada, estão olhando perto. Exatamente. E a visão do homem ela é periférica, né? No sentido não é errado. Tá bom, a gente tem todos os conceitos aqui, estão todos certinhos, né? Mas trabalhar não é errado. Não. Só que você não pode trabalhar sem Deus. Exatamente. Aí volta aquele primeiro slide daquela lista de coisas, né? Se o seu eu está embutido ali e Deus não está, está errado. Agora, se Deus está embutido naquela lista de coisas, coloquei trabalho, estudo, visibilidade, você pode ser uma pessoa de visibilidade no meio cristão. Se você cria o seu círculo, se você trabalha para o Senhor, sendo o Senhor o centro da vida, não você, está totalmente correto. Está totalmente correto. Muito bem, irmãos. Devemos lembrar que o caminho de Cristo é vida. É vida. Ao contrário do caminho do pecado, que gera morte. Se vamos segui-lo, devemos então tratar tudo aquilo que é compatível a ele de maneira radical. Com o pensamento que em Cristo encontramos vida em abundância. Trata tudo aquilo que é contrário ao Senhor de maneira radical. Põe fim naquilo, acaba com aquilo, porque em Cristo a gente vive com abundância. Esse tem que ser o nosso pensamento. No verso 35 de Marcos, vamos voltar para lá. Marcos capítulo 35. Ali era nós, tá? Eu coloquei só ali, mas não está errado, tá? Nós encontramos o significado da vida no chamado do Evangelho. O significado para a vida ali está no chamado do Evangelho. E aí tem a citação do autor, que muitos já leram vários livros dele, né? O Stott, né? John Stott. Tem uma citação dele que é bastante interessante, mas um pouco, né? Ele dá várias voltas ali para explicar essa relação. Achei bastante interessante. Olha o que ele diz ali na citação dele. Se você insistir em agarrar a si mesmo e viver para si mesmo e recusar-se a deixar que seu ego se vá, você se perderá. Você pode até ganhar muito o mundo inteiro, mas vai perder a sua vida. Mas se você estiver preparado para perder, para dar-se a si mesmo por amor a Deus e aos seus semelhantes, então, só então, neste momento de completo abandono, quando você pensar que perdeu todas as coisas, o milagre acontecerá e você encontrará a si mesmo. Ele embola tudo ali para dizer o seguinte, irmãos, você quer encontrar o sentido da vida? Se negue. Você quer encontrar o sentido da vida? Não se agarre a si mesmo. Você só vai encontrar o sentido da sua vida quando você se doar, quando você perder
quando você fizer morrer algumas coisas, e só então, quando você estiver nesse estágio de completo abandono de si mesmo, aí você encontra o sentido da vida. Que é quem? Cristo, Deus. Aí você precisa abandonar a si mesmo. Precisa deixar a si mesmo. Muito interessante, né? Muito interessante. Para você encontrar o sentido da vida, algo tem que morrer. Né? E algo tem que ser deixado. Tem que ser abandonado. Ao contrário de você se agarrar, você tem que se doar. Se doar. Para que você possa aí encontrar esse milagre, né? Que é encontrar a si mesmo. Às vezes a gente fala, não, eu virei crente, não sou mais eu mesmo, né? Espera aí, tem que ser diferente. Sua fala tem que ser, eu encontrei quem eu realmente sou a partir do momento que eu abandonei aquilo que eu fazia e mirei em Cristo. Agora eu sei quem realmente eu sou. Agora eu sei qual é o sentido da minha vida. Para algo que se permitiu estar aqui domingo e falar dessa ligação de Deus e aí aos semelhantes. Porque o meu texto lá é o jovem rico. Você usa a estação aí do pode. Muito bem, irmãos. Fomos chamados segundo o Evangelho para a vida e não para a morte. Ponto final. Se você anda por caminho de morte, eu vou brincar aqui, vão me perdoe. O problema é... Irmãos, nós somos chamados por caminho de vida. O Evangelho faz isso com a gente. E com certeza você, em sã consciência, você não vai escolher caminho de morte, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Temos então que considerar esse chamado e agir em favor da vida abundante em Cristo. Suas ações têm que ser para alcançar a vida, e essa vida é abundância. Essa tem que ser sua ação. Jamais devemos esquecer que Jesus é a chave para a vida. Não aquilo que você faz, não aquilo que você produz, não os seus sentimentos. Jesus é a chave para a vida. Né? O Almir falou muito bem isso semana passada. Muito bem semana passada ele falou sobre isso. E tem uma ilustraçãozinha, isso aqui eu escutei, não é minha, tá? Não criei. Escutei. Uma ilustração do aquário, né? Os irmãos me conhecem, sabem que lá em casa tem um aquário. Sempre teve um aquário lá em casa. O Dudu também gosta, né? Eu e o Dudu, aí a gente já mudou de aquário milhões de vezes lá em casa, né? Eu já tive um aquário grandão, enorme lá em casa, né? Tive que trocar quando eu comprei o piano, senão eu era o piano aquário, a Jéssica, eu escolhi o piano. Tive que colocar o piano, depois mudei, coloquei um aquário pequeno, depois desisti do aquário. Depois, quando Elias nasceu, pedi um bichinho, eu falei, agora eu vou fazer um aquário para o Elias. Para o Elias. Fiz um aquário pequenininho, aí derrubaram o aquário. Eu falei, poxa, agora não vou desistir do aquário. Aí arrumei um pote de barro desse tamanho assim, e fiz um aquário no pote de barro, está lá na sala de casa esse aquário no pote de barro. Né? Mas está lá, né? O peixe não interage com ninguém, fica lá quietinho. Não tem gato em casa. O pastor Toninho foi em casa umas 4, 5 vezes. Semana passada ele reparou que tinha um aquário lá. Olha que bonitinho, né? O pastor está aí faz tempo. Olha que bonitinho. Está lá o aquário. E meu aquário, irmãos, é pequeno, né? Um pote de barro assim. Um peixe, tem um peixinho lá. Está lá um peixinho. Mas de repente esse peixe que está no meu aquário, ele cansa de ficar nadando. Cansa de ficar nadando, né? Ele vai até uma ponta, volta para outra. Volta para chegar uma hora e fala, pô, isso aqui é pequeno demais para mim. Eu preciso viver a minha vida, isso aqui está pequeno demais para mim. E na cabeça dele, ele acha que ele vai poder pular do aquário. Vou pular desse aquário, vou viver minha vida, vou pular desse aquário. Pular desse aquário aqui. Ele é amigo do Nemo. É amigo do Nemo, né? Assistiu o filme lá com o Elias. Vou pular desse aquário. E na cabeça, e aí a gente tem duas opções para ele. Ou ele está no lugar que ele vai pular do aquário e cair numa lagoa, e aí para ele mas não tão bacana assim, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu coloquei ele no meu aquário, ele achava que aquele espaço era suficiente para ele. Né? Vai demorar um pouquinho, ele vai achar que aquela lagoa é pequena para ele também. Ou então ele pula, como já aconteceu, né? Quem tem aquário sabe disso. Ou ele pula, cai no piso e espera a morte. Eu tinha um peixe, né? Difícil, é desse tamanho, assim, no aquário que eu comprei, né? Uma cor café, né? Difícil de achar, caríssimo. E a gente foi viajar. Aí quando eu voltei, eu olhei no aquário e falei, cadê o peixe? Procurei esse peixe, mexi nas pedras, não sumiu.
Gente, sumiu. Olhei, sumiu o peixe. Aí eu olhei em cima assim, a tampa estava... Então ele pulou do aquário, caiu atrás do móvel. Achei ele depois de 3 dias que eu cheguei em casa. Resolveu pular do aquário. A gente às vezes age assim, irmãos. Nós não somos peixes. Nós não estamos no aquário. Mas às vezes a gente acha que a gente deve viver a nossa vida. Ah, vou pular desse aquário. Vou pular desse aquário, vou viver minha vida. A gente... Hã? Só percebeu que ele era livre, ou tinha vida quando ele voltou para casa. Exatamente, a gente às vezes passa por isso, né? E achar que a gente deve viver a nossa vida, que a gente não está tendo... eu já ouvi essa frase, né? Perdi a minha vida quando eu virei crente. Quero minha vida de volta. Se a gente fosse Deus, a gente fosse Deus, a gente falava, então vê o que dá. Vê que vai dar a sua vida aí sem mim. Deus não faz isso, com certeza, não volta atrás com a sua palavra. Mas muitos pensam assim, né? Vou viver minha vida, vou pular desse aquário. Nós somos feitos, irmãos, para viver e funcionar amando a Deus e ao próximo. Qualquer tentativa de pular desse aquário é caminho de morte, é tentativa de funcionamento de morte. Qualquer outra tentativa de caminho de funcionamento é tentativa de morte. Qualquer outro tipo de coisa. E eu queria que os irmãos lessem comigo os 2 últimos versos de Marcos, capítulo 8. Versos 36 e 37. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você pular do aquário, irmão? Achar que você vai viver a sua vida? Que adianta você pular do aquário? Você vai cair no chão, vai morrer. Com certeza ninguém vai pôr um aquário perto de uma lagoa. Senão eu deixo na lagoa mesmo. E 37. O que daria o homem em troca da sua alma? O que você pode fazer? O que você pode produzir? O que o seu sentimento pode gerar com relação a trocar pela sua alma? O homem tem caminhos que parecem direitos, mas ao fim são caminhos de morte. Avalie. O que você está buscando, o que você está almejando, como que está a sua vida como crente, você já tem vida em Cristo. Avalie se você não está querendo beliscar um pedacinho da morte de vez em quando. Avalia. Do mesmo jeito que não se brinca com a morte, não se brinca com a vida. Você vai vivendo, morrendo, é assim que você vai tocar a sua vida? Viver morrendo? Você quer viver vivendo? Deus nos dá a condição de termos vida abundante junto dele. Não precisamos de mais nada. Só de negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus Cristo. Todo o resto de Jesus Cristo vai nos acrescentar, de acordo com a vontade dele. Vamos orar novamente? Dudu, você pode, por gentileza? Senhor Deus, Pai celestial, santo nome, agradecemos por esse tempo, Senhor Deus, agradeço por cada irmão que não está aqui na casa, por nós estamos confiando em Ti, ó Deus, comunhão, aprendendo mais a Tua palavra, que abençoa a vida do Nil, Senhor Deus, obrigado por esse estudo, que possamos estar oportunidade, Senhor Deus, estar vivendo uma vida em abundância, Senhor Deus, deixando, Senhor Deus, o nosso ego, deixando as coisas, Senhor Deus, que nos atrasam, Senhor Deus, esse caminho de morte, nós que possamos estar ignorando, possamos estar vivendo uma vida que vale a pena, Senhor Deus, que o nosso alvo, Senhor Deus, seja sempre o Senhor Deus, a excelência, buscar os perdidos, Senhor Deus, então nos capacita, Senhor Deus, nos orienta, que possamos estar famintos, Senhor Deus, da Tua palavra de Deus, da Tua palavra, Deus, que possamos estar vivendo uma vida que vale a pena para o Senhor. Ao redor do Teu nome, eu peço e agradeço. Amém.